Josué capítulo 1 diz: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a ponta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto até este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Querido, todas as vezes que nós lemos sobre promessas de Deus, sobre aquilo que Deus vai fazer, todas as vezes que nós cantamos canções que Deus vai fazer, que Deus vai realizar, que Deus vai fazer com a sua vida, de que Deus é contigo, de que Deus vai te dar, de que Deus vai abençoar, quando nós falamos que Ele é a nossa rocha, como nós cantamos, firme estou na rocha, tu és a minha rocha, que nenhum mal nos atingirá. Todas as vezes que nós cantamos coisas desse tipo, profetizamos bênçãos sobre a sua vida, o nosso coração se alegra, não é verdade? Porque quando nós recebemos palavras desse tipo, o nosso coração se agita, o nosso coração se alegra, nós ficamos felizes, porque quem não gosta de receber e de ouvir esse tipo de palavra? Mas a questão toda é, Deus não diz, não profere esse tipo de palavra para qualquer tipo de pessoa. O que Deus falou comigo, Ele me chamou muito a atenção sobre as características de Josué, a maneira e a forma que Josué guiou o ministério dele. É muito tremendo a maneira que Josué foi guiando o ministério dele, discernimento, como que Deus foi dando estratégias para ele, como que Deus foi fazendo com que ele guiasse, como foi o direcionamento que Deus foi dando para ele. E Josué, ele não era qualquer pessoa, ou seja, Deus, Ele não dá uma missão, Ele não profere uma palavra, Ele não te guia para um local sem que você esteja preparado para aquilo. Deus não vai te dar uma missão sem que você esteja preparado. Deus não manda um soldado para a guerra sem que ele esteja preparado para lutar, sem que ele esteja equipado, sem que ele esteja com a farda, com o seu capacete, com as armas preparadas. Por quê? Porque se nós formos, se o soldado for para a guerra, se o soldado for para a guerra despreparado, o que vai acontecer? O soldado vai morrer, porque ele está num ambiente que ele não conhece, ele está num ambiente que não é próprio dele, ele está num ambiente que não é apropriado para ele, ele está num ambiente que ele não é acostumado e totalmente despreparado. Outra coisa que Deus me ministrou no meu coração, Deus me deu exemplos aqui, eu achei isso tremendo. Deus falou comigo sobre os estágios que nós precisamos passar para que as coisas de Deus se cumpram na nossa vida. O que acontece, querido? Deus, quando profere algo sobre a nossa vida, antes dele proferir algo sobre a nossa vida, existem coisas que ele precisa tratar. Deus não simplesmente olhou para Josué e falou o que iria fazer, e falou o que iria acontecer. Não, Deus sondou o coração de Josué. Será que Deus, sondando o coração, ele pode dizer algo sobre a tua vida? Eu vou fazer, eu vou te dar, eu vou te abençoar, eu vou te honrar, eu vou fazer você conquistar. O que será que Deus pode proferir a seu respeito, quando Ele olhar para o seu coração, quando Ele sondar o teu coração? O que será que Deus pode olhar para você e dizer? Será que você está preparado para que se o Senhor chamasse você hoje
Será que você estaria capacitado para um chamamento especial, assim como foi com a vida de Josué? Será que se Deus te chamasse hoje, guia o meu povo para conquistar, guia o meu povo para atravessar, será que estaríamos preparados? Diga para o seu irmão, será que você estaria preparado? Será que você estaria capacitado? Existe um tempo de preparo. Eu coloquei exemplos aqui. Davi, para ele ser rei sobre o povo, qual foi a preparação dele? Antes de ele governar o povo, ele primeiro foi preparado como pastor de ovelhas. Pedro, antes dele ser pescador de almas, ele era pescador de peixes. José, antes de ser governador do Egito, ele foi preparado como? Na prisão, na rejeição. José foi preparado na dor, na aflição, através dos seus irmãos. José merecia isso? Não, ele era um bom filho, ele era um bom pastor, ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele era um bom irmão. José não merecia passar pelo que ele passou. É o que muitas vezes acontece. Muitas vezes você fica se perguntando: por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando aquilo? Mas a questão não é por quê, a questão é para quê. Nós estamos passando pelo processo do aperfeiçoamento do Senhor, para que se cumpra aquilo que Ele prometeu para nós. Esse processo não pode ser burlado. Nós precisamos entender que se nós murmurarmos nesse tempo do deserto, nesse tempo do processo, assim como aconteceu no deserto, quando o povo murmurou no deserto, muitos morreram no deserto, porque o deserto é o lugar de preparo. E se nós hoje estamos passando por situações difíceis, se nós hoje estamos passando por situações complicadas, nós precisamos entender que esse é um tempo de preparo, que esse é um tempo de aperfeiçoamento. E a murmuração não nos faz conquistar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém, igreja? Amém. Então José, por que ele foi preparado diante disso tudo? Para que quando ele fosse governar o povo, quando ele fosse governar o Egito, ele entendesse a realidade do povo. Muitas das vezes Deus vai fazer você passar algumas coisas, mas não necessariamente por pecados da sua vida, mas porque de repente Ele vai guiar pessoas até você, Ele vai fazer você viver algumas realidades, Ele vai fazer você viver algumas situações, para que você venha entender, para que você venha ter capacidade para aconselhar outros, para que quando as pessoas vierem até você e falar: eu estou sendo perseguido por fazer a vontade de Deus, eu estou sendo caluniado por fazer o que é certo, eu estou sendo rejeitado até de repente pela minha casa, pela minha família, pelos meus amigos, mas você vai falar: eu sei que é isso, porque eu passei por isso. Mas eu quero te dizer, se você se manter fiel, assim como eu sou fiel ao Senhor, é no seu deserto que Deus vai te honrar, é na sua rejeição que Deus vai te honrar, é na aparente prisão que Deus vai estar contigo, assim como Ele esteve com José. Deus estará contigo, diga para o seu irmão, assim como Ele foi com José. Se você se manter fiel, Deus estará contigo. No momento da aflição, no momento da tribulação, a sua fidelidade faz com que o Senhor esteja com você. E a respeito de Josué seria o sucessor de Moisés. Então, Josué não seria qualquer pessoa. E o que me chamou a atenção: quais eram as características que fizeram com que Deus chamasse Josué para algo? Uma das características, por que Deus chamou Josué? Por que Deus escolheu Josué para ser o sucessor de Moisés? Primeira coisa, ele andava junto com Moisés, ou seja, ele estava ali presente. Ele andava presente com Moisés a todo o tempo. Segunda característica, ele era unânime com Moisés. Ele não somente estava presente fisicamente, mas ele concordava com a visão de Moisés, entendendo que a visão não era de Moisés, era do Senhor. Outra coisa, Moisés foi submisso e obediente a todos os ensinamentos de Josué, foi submisso e obediente a todos os ensinamentos de Moisés. Ele também observava a postura de Moisés, ele observava o temor que Moisés tinha de Deus, ou seja, além de ele estar junto, tudo aquilo que Moisés fazia, ele estava ali observando, ele estava ali olhando.
outra característica. Isso foi muito forte, igreja. Josué estava junto com Moisés em todas as circunstâncias. No deserto, Josué estava junto. Na hora de buscar o Senhor, Josué estava junto. Na hora das vitórias, Josué estava junto. Na hora das provisões, Josué estava junto. Na hora das manifestações, na hora dos milagres, na hora do maná, na hora da água que Deus providenciou ali na rocha, na hora das grandes manifestações da abertura do Mar Vermelho, Josué estava junto. Na hora das murmurações, Josué estava junto, mas existe uma grande diferença. Josué estava junto não com os murmuradores, mas Josué estava junto com a visão de Deus sobre a vida de Moisés. E que Deus ministrou no meu coração também. Todos nós sonhamos muitas coisas. Nós idealizamos muitas coisas. Quantos têm sonhos aqui na presença de Deus? Quantos têm metas? Quantos têm projetos? Mas a realidade é que nós sonhamos muitas coisas. Nós projetamos muitas coisas para Deus, na presença de Deus. Nós queremos ser usados. Nós queremos ser instrumentos de Deus. Nós queremos fazer. Nós queremos que aconteça. Mas a realidade é que nós queremos fazer muito para Deus. Mas nós precisamos entender que antes de fazermos muito para Deus, Deus precisa fazer muito em nós antes. Antes de fazermos muito para Deus, Jesus precisa antes tirar muitas coisas de nós. Muito do nosso eu, muito do nosso orgulho, muito do nosso caráter. Nós somos valorosos, sim. Mas nós só passamos a influenciar as pessoas na presença de Deus pelo Espírito Santo habita em nós. Então diga para o seu irmão, você precisa ser um instrumento de influência. Você precisa conduzir as pessoas para um lugar de adoração. Fala assim, leva o povo de Deus a adorar a Deus. Eu estou finalizando, igreja. Outra coisa interessante. Josué foi levantado, mas mesmo antes da morte de Moisés, a palavra de Deus vem dizendo que chegou um determinado momento que Moisés foi e apresentou Josué para o povo, dizendo que ele seria o sucessor dele. E aí depois Moisés morreu. E aí, isso foi muito tremendo, porque com isso eu percebi que o povo observava a postura de Josué também a todo momento, não somente de Moisés. Porque assim que Moisés morreu, e Josué tomou e continuou o posto daquilo que Moisés tinha feito, daquilo que Moisés estava realizando. O povo chegou até Josué e falou, assim como nós fomos submissos, assim como nós obedecemos a Moisés, nós obedeceremos a você. Ou seja, eles reconheceram a autoridade que estava sobre a vida de Josué, porque eu não chego para quem eu não conheço e falo, vou te obedecer em tudo que você falar para mim. Você não chega para ninguém na rua e fala assim, fala qualquer coisa que eu vou obedecer. Você só fala isso para quem você conhece. Você só fala isso para quem você conhece, para quem você observa o caráter. Outra coisa interessante, mesmo Moisés sendo quem era, mesmo Moisés tendo discernimento, e se você for ler o livro de Josué, você vai ver que grandes coisas tremendas ele operou através do nome de Jesus, assim como Moisés. Mas mesmo ele tendo sido ensinado e discipulado, estando junto, sendo unânime, passando de tudo, provando de tudo, sendo cheio do Espírito Santo, sendo uma pessoa que tinha discernimento tremendo, a todo momento estava em comunhão com Moisés, com o Senhor, com Deus, também assim como Moisés. Mas mesmo ele sendo quem ele foi, por 2 vezes, ele agiu sem pedir direcionamento ao Senhor. Ele provou de derrota contra o povo de Ai e ele foi enganado pelos violinos. E o que me levou a pensar, se Josué era quem foi, espiritual quem foi, e por um determinado momento, por 2 vezes, ele agiu sem direcionamento do Senhor. Sabe o que eu pensei? Sabe qual é o problema? É quando muitas das vezes nós nos achamos inatingíveis. É quando nós nos achamos espirituais demais.
ao ponto de que nada vai nos abalar, de que nada vai nos atingir. Você tem que ter essa fé no teu coração, sim. Mas às vezes você fala dessa forma ao ponto de que eu posso fazer qualquer coisa que nada vai me falar, nada vai falar minha fé. E a realidade não é assim. Por que a palavra de Deus vem dizendo vigiar e orar? A questão toda não é só oração. A questão toda não é só a leitura da palavra. Não adianta você só ler a palavra, não adianta você só jejuar, não adianta você só buscar. Porque mesmo fazendo isso tudo, você pode pecar. Mas isso tudo tem que vir em concordância com a vigilância. Então mesmo Josué provando disso tudo, ele agiu por 2 vezes sem discernimento, sem direcionamento do Senhor. E sabe o que mais me chamou a atenção? É que mesmo ele provando disso tudo, mesmo ele provando de derrota, mesmo ele sendo enganado, depois que ele provou disso, ele não se prostrou, ele não se sentiu derrotado ao ponto de não se levantar, ele não se sentiu derrotado ao ponto de não se reerguer de novo. Mas o que ele fez? Ele levantou e continuou o chamado dele, e foi vitorioso até o final. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes quando a gente cai, muitas vezes quando acontece alguma coisa na sua vida, ao invés de você correr para a presença do Senhor, você se esconde. Ao invés de você correr para o lugar certo, você foge, você se isola.